Então, e o aspersor, então, ele tem um raio de alcance, que é até onde a água vai, né? Esse é o raio de alcance. E, claro, que se o raio de alcance for muito longo, então não vai molhar muito no pé do aspersor, né? Próximo aspersor vai ter menos água. Então, o que se faz? Se usa dois bocais. Quando um aspersor tem dois bocais, um que joga próximo do pé do aspersor e outro mais longe, para melhor uniformizar a distribuição de jato, a vazão é a vazão dos dois bocais, né? A vazão que ele vai aspergir no solo. E, então, no catálogo de aspersores vai vir a pressão, a pressão de serviço, né, que é a pressão ideal para ele funcionar, vai vir a vazão, a precipitação, o raio de alcance. Em alguns fabricantes vão dar o raio de alcance e, em função, aliás, alguns vão dar o raio de alcance e outros vão dar o diâmetro, né, de alcance. O diâmetro é duas vezes o raio. Então, todos esses dados a gente obtém do catálogo, né, do fabricante. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai estudar cada uma dessas características, né, hidráulicas dos aspersores, e aí vai ver como equacionar essas características. E aí, então, eu vou pegar um catálogo, quer dizer, eu vou pegar os dados de um catálogo, de um fabricante, vou pegar os dados de um fabricante, aí vocês vão calcular essas mesmas características hidráulicas que a gente vai ver durante a aula e vão comparar com os valores recomendados, tecnicamente, né? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje, né? Com esse item características hidráulicas dos aspersores. Então, a gente já conversou um pouco sobre os aspersores. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu vou apresentar aqui os slides. Então, a gente já conversou um pouco sobre os aspersores, como que eles funcionam e tudo mais. E aqui nesse slide, eu estou sempre retomando a metodologia do projeto, né? Eu dividi nessas 5 partes. Então, primeiro são os estudos preliminares, que a gente vai coletar os dados necessários para o projeto, depois o dimensionamento hidráulico, para depois implantação do projeto, condução, finalmente avaliação econômica do sistema de irrigação. Então, a gente está nesse item em vermelho, que é o dimensionamento hidráulico. Nesse item em vermelho, primeiro a gente viu os sistemas de irrigação para aspersão, para a gente conhecer as possibilidades de irrigar, né? De usar a aspersão. E agora a gente vai ver as características hidráulicas dos aspersores. Conhecendo essas características, a gente já pode entrar no dimensionamento das tubulações e depois especificação dos materiais. Então, o que a gente vai estudar, né? Eu coloquei um item aí, nesse estudo dos aspersores, que eu chamei de aspectos gerais dos aspersores. Ali a gente vai ver várias características importantes dos aspersores, o ângulo de inclinação, valores de usuários de pressão, de serviço. Depois a gente vai ver as características propriamente ditas, que são a vazão, o raio de alcance do aspersor, né? O grau de pulverização do aspersor, a eficiência desse aspersor, que é depois a precipitação, e finalmente a gente vai fazer o planejamento dos aspersores.
Feito isso, a gente vai poder entrar no dimensionamento propriamente dito do sistema de irrigação para aspersão. Então, aspectos gerais das aspersões. Então, basicamente, a gente pode dizer que existem dois tipos de aspersões, os rotativos e os estacionários. Os rotativos, eles giram, né, que pode ser um ciclo inteiro, né, eles ficam girando, ou semicírculo, ou 90 graus. Os estacionários, eles ficam, o jato é como um leque, né, e ele joga sempre aquele leque, aquele jato naquela posição. Então, ele não gira, né? Esses estacionários, eles são usados, mais utilizados em pequenas hortas, em jardins, casa de vegetação, por exemplo, nos jardins, né? Às vezes o jardim tem formato triangular, e aí, então, o jato vai ter aquele formato também. A gente consegue, nesses aspersores de jardim, dar esse formato para o jato. E também esses estacionários são usados, né, nessas situações para não molhar, né, nos jardins, para não molhar o passeio. Geralmente, as plantas ornamentais do jardim ficam bem na beira do passeio, né, de onde as pessoas transitam. E esses aspersores, então, os estacionários, o jato vai até a borda do jardim para não molhar o passeio, que é por onde as pessoas passam, né? Então, por isso que são usados esses estacionários. Já os aspersores rotativos, eles podem ser de três tipos: de impacto, de engrenagem e de reação. Aí agora a gente vai ver cada um desses, né? Então, esse rotativo de impacto tem um braço oscilante, que ele é tipo uma concha, né? Que o jato vai bater nesse braço oscilante, nessa concha, e ele vai girar. Então, é o próprio impulsionamento da água que faz com que ele gire, né? Eles são de baixa rotação, de 1/4 até 13 RPM, possuem um ou mais bocais, como eu falei para vocês, quando o raio de alcance do aspersor é muito longo, esses aspersores possuem dois bocais, um para jogar o jato mais próximo do pé do aspersor e outro que vai jogar mais longe, para ter uma uniformidade de aspersão, né? Esses são os mais utilizados atualmente, os rotativos de impacto. Os aspersores rotativos de engrenagem, o jato, depois que sai do aspersor, ele aciona uma pequena turbina, ou uma hélice, que gira o mecanismo de engrenagem. Esses são de baixa rotação e necessitam de grandes pressões, porque vai ter perda, né, para movimentar esta engrenagem. Distribuem altas vazões e possuem jato de longo alcance. Como tem essas perdas, então eles são usados para um jato de longo alcance para vazões maiores, são projetados, né, nessas condições. Os rotativos de reação, nas saídas dos bocais, produzem essas reações, que são os movimentos, né, nas partes giratórias do aspersor. Eles são de giro rápido, mais de 6 RPM, e para uma mesma pressão eles produzem alcances menores que os de baixa rotação. Eles são usados para jardins e sob a copa das árvores. Quanto ao ângulo de alcance que o jato faz com a horizontal, os aspersores podem ser de ângulo normal, de 25 a 45 graus, de ângulo baixo, que é menos de 25 graus. Quanto ao círculo de molhamento, a gente já falou, né, mas de círculo completo eles fazem 360 graus, e também tem os setorais, que eles vão girar
90 graus ou 180 graus. Quanto à pressão de serviço para as aspersores, essa pressão é a pressão medida na entrada dos aspersores. Eles podem ser de baixa pressão, que é menos de 20 MCA, ou 2 kg por centímetro quadrado. São de baixa rotação, geralmente possuem um único bocal, com um diâmetro menor de 4 milímetros. As vazões são menores que 1 metro cúbico por hora. As distâncias entre aspersores são menores que 15 metros. Quanto à pressão de serviço, quando a pressão de serviço é a pressão média, de 20 a 40 MCA, esses que são os mais usados, né? E eles podem ter 1 ou 2 bocais de diâmetro entre 4 e 7 milímetros. As vazões estão de 1 a 6 metros cúbicos por hora. A distância entre as aspersores varia de 12 a 36 metros. Geralmente, sempre essa distância entre os aspersores, ela é múltiplo de 6, porque é o comprimento da tubulação, né? Já os aspersores de alta pressão, a pressão é mais de 40 MCA. 40 MCA, aliás, significa 4 kgf por centímetro quadrado. Eles possuem 2 ou 3 bocais, porque aí, quanto maior a pressão, mais longe vai o jato, né? E também, para não pulverizar, tem vazões maiores, de 6 metros cúbicos por hora. A distância entre os aspersores é mais de 30 metros. Os canhões podem ter pressão de 100 MCA ou um raio de ação de 100 MCA ou mais, né? E o raio de ação de 100 metros e vazões entre 20 e 120 metros cúbicos por hora. Também tem os aspersores especiais, que são os microaspersores, são de baixa pressão, entre 10 e 20 MCA, 2 ou 3 bocais. As vazões variam de 20 a 160 litros por hora. A distância entre as aspersores fica entre 1 e 3 metros. Então, até aqui a gente viu os aspectos gerais dos aspersores. Agora vamos entrar nas características propriamente dito, né, nas características hidráulicas. E a primeira característica hidráulica que a gente vai ver vai ser a vazão. Então, um aspersor, ele se comporta da mesma forma que um orifício bocal, né? O comportamento hidráulico deles. Lá, em hidrologia hidráulica, a gente já viu que a vazão de orifício bocal é dada por essa equaçãozinha, que é igual a S, que é a área do bocal em metros quadrados, vezes CD, vezes a raiz de 2 de H, onde H é a altura de pressão, no caso, a pressão de serviço do aspersor, né? Então, é a mesma equaçãozinha que a gente já viu lá, né? Que vai determinar, para a gente determinar a vazão do aspersor. Quando o aspersor tiver 2 bocais, a vazão total será a soma da vazão fornecida por cada um, pelos dois, né? O CD para os aspersores do mercado varia entre 0,65 a 0,95. Para uma mesma pressão, quanto maior CD, maior a vazão. O raio de alcance é definido pelo seu raio de molhamento. Então, é até onde o jato alcança, né? A trajetória do jato é uma parábola e pode ser determinada pela equação empírica de Cavazza. Então, Cavazza é um pesquisador, né? E ele determinou que o raio de alcance é igual a 1,35 vezes a raiz quadrada de D. Observe que essa fórmula aqui é bem diferente daquelas que a gente usava, né? Aqui o diâmetro do bocal está em milímetros e a pressão está em metros, né?
Então, tem que ter muito cuidado. Ó, e o raio vai dar em metros. A resposta vai dar em metros. Então, aqui nessa disciplina, como cada pesquisador criou uma fórmula, né? Essas formas empíricas, cada um criou a sua forma, digamos assim. Então, as unidades, a gente tem que estar. São as unidades que o pesquisador determinou, né? Então, tem que ter esse cuidado. Observe bem. O raio vai estar em metros, o diâmetro em milímetro e a pressão de serviço das pessoas, que é aquela que está no catálogo, em metros, em MCA. Agora vamos ver o grau de pulverização. Então, para uma mesma vazão, quanto maior a pressão de serviço das pessoas, menor o tamanho da gota. Quer dizer, quanto maior a pressão, mais ele vai pulverizar, né? Vai ter uma gota menor. Quanto menor o tamanho da gota, mais a evaporação e mais facilmente serão derivadas pelo vento. Então, diminui o tamanho da gota, ela evapora mais e ela vai derivar pelo vento. Por outro lado, o inverso também ocorre, né? Baixa pressão, abaixo da pressão de serviço, né? Gotas muito grandes compactarão a superfície do solo pelo seu impacto. Então, vai selar o solo, né? E vai provocar um escorrimento superficial da água. Os diâmetros da gota da chuva variam de 0,5 a 1 milímetro e de uma tormenta 3 milímetros. Um aspersor comum, o diâmetro da gota é de 0,5 a 2 milímetros, no raio de mais ou menos 65% do seu raio de alcance. No restante é 3 milímetros. E aqui, então, tem um índice que mede o grau de pulverização, né, chamado índice de pulverização de Tandra, desculpe. Para um dado aspersor é dado da seguinte forma: PD, que é o índice de pulverização de Tandra, é igual à pressão do aspersor, H minúsculo, em MCA, dividido pela vazão, aliás, dividido por 10 vezes a vazão elevado na 0,4, sendo que a vazão do aspersor está em litros por segundo. Então, índice não tem unidade, né? Índice, ele é um índice em unidade. Mas tem que entrar com essas unidades, com a pressão em MCA e a vazão do aspersor em litros por segundo. Então, para a Tandra, o PB ideal está entre 2 e 4. No entanto, para a maioria das aspersores do mercado hoje, o valor do PD será sensivelmente maior que este. Agora, uma simplificação do índice de Tandra é o índice de pulverização abaixo, né? IP vai ser igual ao diâmetro do bocal em milímetros, dividido pela pressão de serviço em MCA. Então, esse aqui é uma simplificação, né, do índice de Tandra. Aqui eu coloquei os valores do índice simplificado de pulverização, recomendado para determinados tipos de solos e cultura. Então, aqui tem IP menor que 0,3, tipos de gotas finas, culturas, flores, hortaliças, algodão, fumo, etc., solos argilosos. E assim, então isso aqui é uma recomendação da bibliografia, né? A eficiência das pessoas, do ponto de vista econômico, quanto maior o raio de alcance para uma mesma pressão, menor o custo de implantação e menor a mão de obra para o manuseio da instalação. Porque quando a gente monta o sistema de irrigação, né, tem o aspersor do lado, ele vai fazer um sombreamento com o outro, né? Os jatos vão os, os jatos vão se encontrar e eles vão molhar
a mesma área, o pedaço ali vai ser comum para os dois das pessoas. Depois eu vou explicar melhor isso aí, para que nesse ponto, por exemplo, se a gente olhar assim, se a gente fizer um corte no solo e um aspersor, a gente vai enxergar um bulbo úmido como uma parábola, né? No centro das pessoas. A água é mais profunda e nas laterais tem menos água, né? No solo, no solo. Então, para que as laterais não, para que o solo na próxima borda do raio de alcance não fique com pouca água, né? Então a gente perpassa esses raios de alcance. Então, se for grande o raio de alcance, menos as pessoas vão ter com isso, né? Porque o raio de alcance é maior, menos mão de obra. Portanto, quanto maior o raio de alcance de uma pressão para uma mesma pressão, maior a eficiência. Aí tem o índice de eficiência de Euler, que é o raio dividido pela pressão de serviço das pessoas. E aqui tem uma relação entre o índice de eficiência de Euler e o raio de alcance. Observe que se o índice de eficiência de Euler de umas pessoas for muito elevado, teremos gotas grossas, ó, porque significa que o raio é muito grande para uma pressão pequena. Essas gotas grossas, elas podem prejudicar o solo, né? Ela vai selar o solo e vai erudir, prejudicando a qualidade da irrigação. Nas pessoas comerciais, os índices de eficiência variam de 0,4, desculpem, a 1. Mas nos mais adequados está entre 0,7 e 0,8. A precipitação. A distribuição da precipitação de um aspersor depende da pressão de funcionamento e do vento. Para pressões muito baixas, teremos gotas grossas, em pressões muito elevadas, gota muito pequena e excessiva pulverização. Ambas prejudicam a qualidade da irrigação. Então, aqui tem à esquerda, né, as isoletas de precipitação e um aspersor funcionando adequadamente. Então, já que à direita, né, a gente tem o perfil o perfil desse transversal desse aspersor, certo? Então, aqui no centro está o aspersor. Aqui já nesse segundo slide, a gente tem assim, que aqui a gente tem o perfil de um aspersor funcionando com pressão inferior à adequada, então, se a pressão está muito baixa, né, ele vai cair mais próximo do pé do aspersor, e vai ter gotas grossas. Esse segundo aqui, ele está funcionando com uma pressão maior do que a pressão do serviço do aspersor. Então, vejam que nessa posição aqui, o jato vai mais longe, né? E molha um pouco para cá. Então, aqui vai ficar deficiente. A precipitação de aspersor ela pode ser caracterizada pela sua intensidade média, que representa a lâmina de água aplicada sobre o solo num determinado intervalo de tempo. Então, a gente tem assim que a intensidade média de precipitação é igual à vazão do aspersor em litros por hora, dividido pela área molhada do aspersor em metros quadrados. Como é que a gente calcula a área molhada do aspersor? Pega o raio de alcance do aspersor, ou o diâmetro, né? E calcula a área. Se pegar o diâmetro, se eu tenho raio, multiplico por 2, tenho o diâmetro. E aí a área vira 2 sobre 4, que é a equação que a gente já usou. Aqui do lado eu coloquei a área
como a PR2, porque alguns catálogos aparece o raio de alcance, né? É mais comum aparecer o raio de alcance. Mas, pelas duas formas, dá para calcular. O importante é o seguinte, que o raio de alcance é em metros, portanto, a área molhada é metros quadrados, a vazão do aspersor é em litros por hora e a intensidade média de precipitação é milímetros por hora. Então, esse cuidado, né? Aqui tem a intensidade média de precipitação para condições médias de solo, declividade e vegetação, segundo o Soil Conservation dos Estados Unidos. E aqui tem a textura do solo, né? A intensidade de precipitação em função dessas declividades. A intensidade mínima de precipitação na maioria das culturas a irrigar deve ser de 3 milímetros por hora em condições normais. No caso de temperaturas elevadas e ventos fortes, esse valor deve ser elevado também. Quanto maior for a velocidade do aspersor, menor será a precipitação instantânea sobre um determinado ponto do círculo de molhamento. Quanto menor a precipitação instantânea, menores são os riscos de encharcamento e de compactação do solo. O índice pedológico do solo, ID, representa a suscetibilidade de um solo à precipitação. Então, ID é igual ao número de rotações por hora do aspersor, dividido pela intensidade média de precipitação em milímetros por hora ao quadrado. Segundo Romano, em solos argilosos não se deve utilizar aspersores com índice pedológico ID menores do que a unidade. E aqui tem uma tabela, né, com os índices pedológicos para os diversos aspersores. Então, aqui vai estar a vazão, as rotações, o raio, a intensidade de precipitação e o índice pedológico. Então, lá no aula tem uma lista de exercícios de análise de aspersores, tigre aí que vocês podem baixar, tá bom? Fazer aquele exercício. Vou mostrar aqui. Então, na aula de hoje, eu coloquei isso aqui,